Existe um momento no ritual em que as palavras deixam de fazer sentido. O sol nasce sobre o deserto do Irã, projetando sombras longas sobre estruturas circulares de pedra que desafiam a imensidão do horizonte. Não há portas, não há telhados, apenas muros altos que circundam o vazio. O vento sopra constante, carregando consigo o cheiro seco da areia, misturado a uma quietude que parece ter séculos de idade. Estas são as Torres do Silêncio, ou Dakmas, guardiãs de um dos rituais mais controversos e fascinantes da história da humanidade. O que levava um povo a abandonar seus mortos sob o céu aberto, entregues aos elementos e às aves, em vez de enterrá-los sob a terra ou consumi-los pelo fogo. O silêncio que habita hoje o interior dessas torres é mais do que a ausência de som, é a permanência de um mistério que define a própria essência daqueles que praticam o zoroastrismo. Porque, afinal, uma tradição de milhares de anos decidiu, pouco a pouco, afastar-se desses locais sagrados. A resposta não está apenas nos decretos da modernidade, mas na delicada fronteira entre a pureza absoluta e as transformações inevitáveis do tempo. Para os seguidores de Zaratustra, o mundo é um campo de batalha constante entre a luz e as trevas. A terra, a água e o fogo são elementos sagrados, puros em sua essência. E a morte, por sua vez, é vista como uma intrusão, um momento em que a corrupção se apodera da matéria. Quando o espírito abandona o corpo, o invólucro físico torna-se impuro. Enterrar o corpo seria contaminar a terra, jogá-lo ao mar seria macular a água, queimá-lo seria profanar o fogo. O ritual nas Torres do Silêncio surge, portanto, como uma solução de equilíbrio. Ao elevar os mortos a essas plataformas circulares, os zoroastristas evitavam o contato com os elementos sagrados, enquanto permitiam que a natureza seguisse seu curso inexorável. O corpo, sem vida, tornava-se parte do ciclo infinito, um gesto final de desapego que negava a propriedade privada sobre o cadáver e devolvia ao cosmos o que a ele pertencia. O silêncio era a única testemunha aceitável. Imagine caminhar pelos arredores de Yazd, observando essas torres que se erguem contra o azul profundo do céu. Elas foram construídas estrategicamente longe dos centros urbanos, isoladas pela aridez do terreno. A jornada até o topo era realizada apenas por um grupo restrito de homens, os portadores dos mortos, cujas vidas eram marcadas por um estigma sagrado. Eles viviam afastados, lidavam com a finitude de forma direta e eram os únicos autorizados a cruzar o limiar dessas paredes. O que eles sentiam ao colocar o corpo de um ente querido sobre a pedra exposta ao sol escaldante? Não havia cânticos de despedida, nem o conforto visual de um túmulo adornado com flores. Havia apenas a espera silenciosa. O céu, habitado por aves de rapina, era o agente final da transição. A carne consumida desaparecia e restavam apenas os ossos, que eram posteriormente recolhidos e depositados em um poço central, o ossuário, onde a chuva e o tempo completavam o processo de purificação. A terra finalmente recebia os restos, mas apenas depois de terem sido limpos pelo sol e pelo ar, os únicos elementos capazes de transformar a impureza em pó inofensivo. O passar dos séculos começou, contudo, a corroer a viabilidade desse ritual. O crescimento das cidades aproximou a civilização das torres que antes habitavam o deserto remoto. Onde antes havia apenas o silêncio absoluto do campo, passaram a existir estradas, cabos de eletricidade e a expansão urbana de uma população que mudava seus hábitos. O isolamento, pilar fundamental do ritual, tornou-se impraticável. O mundo moderno, com suas leis de higiene e urbanismo, não via com bons olhos a prática de deixar corpos expostos em áreas que, aos poucos, tornavam-se zonas de expansão. Além disso,
houve um declínio trágico na população das aves de rapina, as responsáveis pelo papel central na desintegração dos corpos. A desordem biológica instalou-se, e o que antes era um rito de pureza começou a ser visto como um risco sanitário e um desconforto ambiental. O silêncio das torres deixou de ser sagrado para se tornar um silêncio vazio, um eco de uma tradição que não encontrava mais eco na realidade física. É importante compreender que o abandono das torres do silêncio não foi um ato de descrença, mas uma adaptação necessária. Muitos zoroastristas sentiram o peso dessa mudança como uma perda de identidade. Como manter a pureza dos elementos sagrados em um mundo que não oferece mais o espaço necessário para o rito tradicional? A transição para os cemitérios fechados, com túmulos cobertos por pedras ou concreto, foi uma concessão dolorosa. Ao enterrar o corpo, envolto em camadas que impedem o contato direto com a terra, a comunidade buscou honrar o espírito da lei antiga, mesmo que a forma fosse tecnicamente alterada. O ritual mudou, mas o medo de profanar os elementos sagrados permanece vivo no coração do adepto. As torres, agora silenciosas e desativadas, permanecem como monumentos a essa transição, vigiando o deserto, ancorando a memória de um povo que por milênios ousou olhar a morte nos olhos sem desviar o olhar. Haverá um dia em que essas estruturas desmoronarão por completo, devolvendo à terra os tijolos de barro cozido que as compõem. O que restará então do ritual? Talvez a lição mais profunda que as torres nos deixam não seja sobre o descarte dos mortos, mas sobre a nossa própria relação com o efêmero. No mundo contemporâneo, onde tentamos higienizar a morte, esconder os processos naturais e prolongar a existência a qualquer custo, o zoroastrismo nos confronta com uma verdade incômoda. A morte é um evento natural que exige respeito, não esquecimento ou ocultação. O silêncio das torres do silêncio é um convite para refletirmos sobre o nosso próprio destino. Somos feitos dos mesmos elementos que os antigos zoroastristas tentavam proteger. A terra, a água, o fogo e o ar não são apenas recursos, são os pilares da nossa existência e, eventualmente, o destino final para o qual retornaremos. O mistério que envolve o fim do uso das torres não reside na ciência ou na política, mas na melancolia da despedida de algo que foi sagrado por gerações. Quando um visitante hoje se detém diante de uma dakma, a sensação é de estar diante de um altar vazio. O sol ainda brilha com a mesma intensidade, o vento ainda sopra com a mesma força, mas falta o elemento humano, o gesto que completava o círculo da vida. As torres não foram abandonadas por falta de fé, mas porque o mundo se tornou pequeno demais para a grandiosidade de um ritual que exigia o infinito como cenário. Elas permanecem ali, isoladas, como sentinelas de um silêncio que, estranhamente, parece falar mais alto do que qualquer explicação. O que o futuro guarda para essas estruturas? Elas serão engolidas pelas areias ou serão preservadas como museus de um modo de vida que preferimos esquecer? Talvez o verdadeiro propósito das Torres do Silêncio nunca tenha sido o descarte, mas a memória. Ao observar essas estruturas, somos forçados a admitir que todas as nossas tradições, por mais eternas que pareçam, estão sujeitas às marés do tempo. O fim do ritual nas torres é apenas um lembrete de que a cultura humana é um organismo vivo, que se molda, se contrai e se expande conforme a necessidade de sobrevivência. O zoroastrismo sobreviveu a perseguições, a impérios que subiram e caíram e a mudanças drásticas na demografia mundial. Se o ritual nas torres cessou, a essência do pensamento de Zaratustra continua a pulsar em silêncio. A luta entre a luz e as trevas não acontece apenas na história, mas dentro da consciência de cada indivíduo que busca encontrar, no meio da imperfeição do mundo, um modo de viver sem macular a própria alma. Ao fecharmos os olhos
e tentarmos visualizar o que acontecia no alto daquelas torres, percebemos que o medo da morte é, na verdade, um medo do desconhecido. Os antigos não tinham medo da morte. Eles a encaravam como um processo natural, uma passagem que exigia dignidade e respeito. O silêncio que deixamos para trás ao abandonar as torres é o mesmo silêncio que enfrentamos quando perdemos alguém que amamos. É um momento de suspensão, onde a linguagem falha e a única coisa que resta é o gesto. Um gesto que diz que aquela vida importou, que a jornada foi concluída e que o retorno aos elementos sagrados é o ato final de uma existência que, embora breve, deixou marcas indeléveis na tapeçaria do universo. As torres do silêncio não são ruínas, elas são o espelho do que fomos e talvez o que ainda podemos ser se tivermos a coragem de confrontar o fim. Elas ensinam que o desapego é uma arte e que, no final, tudo o que levamos conosco é o silêncio que cultivamos ao longo da jornada. O zoroastrismo, em sua sabedoria milenar, entendeu isso antes de qualquer ciência moderna. Eles sabiam que a morte não é um fim, mas uma mudança de estado, uma transição da matéria sagrada para a imensidão do cosmos. E é por isso que, ainda hoje, essas torres nos chamam. Elas nos chamam para o deserto, para a luz crua, para a reflexão sobre o que estamos dispostos a abandonar para manter nossa integridade. Abaixo do céu, sob o olhar atento dos séculos, o silêncio das torres continua a ecoar, perguntando-nos o que realmente importa quando o último ritual é finalmente realizado. Talvez a resposta esteja na brisa. Talvez esteja no horizonte. Ou talvez, apenas talvez, o silêncio seja a única resposta que precisamos ouvir. O sol se põe novamente nas torres e as sombras se alongam, protegendo os segredos de um ritual que, embora silencioso, ainda respira no coração da história humana. O ciclo, tal como a vida, permanece em constante movimento eterno e indomável, aguardando que o próximo observador venha buscar no vazio das pedras um sentido para o mistério da própria existência.